Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. Deixe aí, por favor, sua Bíblia aberta nesse texto. Daqui a pouco nós vamos estar lendo esse texto. Dentro de todos os evangelhos que nós temos, nós encontramos, dentro desses 4 evangelhos, nós vamos encontrar cerca de 40 parábolas, 40 registros de parábolas contadas por Jesus Cristo, dentro desses evangelhos. Para se ter ideia, se nós fôssemos aqui fazer uma exposição de todas as parábolas, nós ocuparíamos quase todo o nosso ano expondo as parábolas de Jesus aqui. E a arte de contar parábolas, na verdade, é uma arte de contar histórias. É a arte de contar histórias e, usando essas histórias, sejam elas inventadas ou sejam elas reais, com o intuito do ensino. E nós estamos diante de uma dessas parábolas de Jesus, a parábola do semeador. E eu gostaria de, nessa noite, meditar com você, não só nessa noite, mas no próximo domingo, meditar com você dentro da parábola do semeador. E por que 2 domingos? Por que 2 partes? É porque a própria parábola ela é dividida em 2 partes. A parábola do semeador, ela tem essa divisão, e essa divisão ela é interessante, porque nós vamos perceber Jesus contando a parábola, depois nós vamos perceber Jesus explicando o motivo pelo qual ele conta a parábola, e depois nós vamos ver Jesus, ele explicando a parábola em si. Então nós vamos ter esses 2 momentos. Jesus vai contar a parábola, depois, por que, Jesus, você conta por parábolas? E ele vai mostrar o porquê ele conta por parábolas, o porquê ele utiliza desse tipo de histórias para poder ensinar ao povo, ensinar aos seus discípulos. E aí sim, lá após o verso de número 18, aí do texto, do evangelho, desse texto que está aí diante de você, Jesus ele vai explicar a parábola propriamente dita. Então hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17, que é a parábola, e depois Jesus mostrando o porquê ele ensina por parábolas, o porquê ele utiliza desse instrumento, porque ele utiliza essas histórias. E eu acho interessante nós entendermos muito bem esse motivo, porque muita coisa nos há para aprender entendendo isso que Jesus então nos mostra, o motivo pelo qual ele usa, o motivo pelo qual ele ensina através das parábolas. Então o texto vai dizer, a partir do verso de número 1 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a seguinte coisa: naquele mesmo dia, diz o texto, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que se entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo texto que está diante de nós. E nós pedimos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações. E que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. E que o Senhor me use, ó Pai, como uma ferramenta. Ó Pai, para que a palavra do Senhor, não a minha, possa vir de encontro aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a arte de contar parábolas, na verdade, é a arte de ensinar contando histórias. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus fez durante todo o seu ministério. Sejam essas histórias reais, sejam essas histórias inventadas, o intuito é ensinar as pessoas. O intuito é ministrar ao coração das pessoas. Eu gostaria de analisar esse texto com você. Como eu disse, a nossa parábola ela pode ser dividida em duas partes. Até o verso 17 que nós lemos aqui, e depois a partir do verso 18 até o verso de número 23. E é dessa forma que eu gostaria de analisar esse texto. Hoje nós vamos até o 17 e nós vamos entender hoje o porquê Jesus ensina por parábolas. Qual o motivo de Jesus usar parábolas no seu ministério? E diante disso trazer também algumas aplicações para as nossas vidas. Então a pergunta para nós é: por que parábolas? Por que Jesus se utiliza das parábolas? Por que Jesus, então, usa as parábolas para ensinar ao seu povo? É claro que, se eu fizer uma pesquisa aqui, todos nós queríamos ver, ou queríamos que as ações do nosso Deus, neste mundo, fossem mais evidentes. É bem provável que todos nós iríamos querer isso. De poder, de fato, ver as ações de Deus. De poder, de fato, ver o manifestar, às vezes físico, do Senhor. No passo de vermos o realizar maravilhas de Deus com os nossos olhos, é bem provável que, se eu fizer essa pesquisa, todos nós iríamos querer ter essas manifestações mais evidentes. Não só para nós, cristãos, mas para que o mundo perceba o nosso Deus. Para que o ímpio, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, vejam o agir de Deus. É bem provável que todos nós iríamos querer ter esse tipo de experiência, ou de querer que Deus se manifestasse, como foi ministrado aqui durante os louvores, como a coluna de fogo, ou como aquela fumaça, uma nuvem. Todos nós iríamos querer que Deus se manifestasse dessa forma, para que as pessoas pudessem presenciar o Senhor, para, de alguma forma, ver o castigo imediato dos ímpios, para, de alguma forma, ver fogo descendo do céu, milagres acontecendo a todo instante, Cristo aparecendo em visões. Queríamos que o agir de Deus fosse mais
perceptível. Como eu disse, não somente a nós crentes, mas a todos, para que todos pudessem ver o agir do Senhor. Porém, o nosso Deus, Ele quis se manifestar no mundo de outra forma. Porém, o nosso Deus, Ele se manifesta no nosso mundo, em nós, agindo, em sua maioria, de uma forma oculta. De uma forma, talvez, onde nós não vemos com os nossos olhos. De uma forma velada, mas continua agindo. Naqueles momentos onde só o olhar da verdadeira fé pode perceber o agir de Deus. Na grande maioria das vezes, esta é a forma como Deus age no nosso mundo. Essa é a forma como Deus age na minha vida. Essa é a forma como Deus age na sua vida. E nós, de forma injusta, nem sempre reconhecemos o agir de Deus. Nem sempre damos crédito a Deus. Nem sempre louvamos a Deus. Porque nós, às vezes, entendemos que Deus só age quando há um milagre. Que Deus só age quando há algo grande acontecendo. Mas nos esquecemos que Deus age no oculto. Que Deus age de forma velada, no silêncio. Nós nos esquecemos daquilo que o próprio profeta Elias, certa vez, experimenta. Dizendo que Deus iria se manifestar num grande vento. Dizendo que Deus iria quebrar pedras num vendaval. Mas o texto vai nos dizer que Deus não estava em nenhum desses eventos. Ele não estava no vento forte. Que Deus não estava no vendaval, mas que o profeta Elias, ele escuta Deus em uma brisa suave. São momentos onde somente o olhar da fé verdadeira pode perceber o agir de Deus. Somente aqueles que de fato creem, percebem, têm essa fé em Jesus Cristo, podem perceber o seu agir. Nós queremos ouvir, queremos sentir, queremos ver, queremos experimentar. Essa parábola, ela está inserida dentro de um contexto muito interessante. Ela está inserida dentro de um contexto bem parecido com essa a vontade que nós temos de ver algo, de presenciar algo, de ver algo grandioso acontecendo. Os discípulos já estavam começando a se perguntar, pois bem, Jesus está dizendo aí que o reino chegou, Jesus está falando aí que o reino já veio, porque o contexto é essa, porque se você lê lá em Marcos, capítulo de número 4, texto onde o evangelista Marcos, ele também vai narrar essa história, ele vai narrar esse momento, diz lá no verso de número 17 a seguinte coisa, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esse reino messiânico, esperado pelos judeus, esse reino político, militar, era uma das grandes esperanças dos discípulos de Jesus. Eles aguardavam essa manifestação. Eles aguardavam um dia que talvez Jesus iria chegar lá na porta do palácio e sentar o pé naquelas portas e reivindicar o seu trono. E se assentar naquele trono. E destituir o poder romano. Eles estavam aguardando esse momento. E eles se perguntavam, mas espera aí, Jesus está dizendo que o reino veio, mas a gente não está vendo esse reino. A gente não está percebendo as coisas acontecerem. Roma está aí ainda oprimindo o povo, está ainda subjugando o povo, está ainda cobrando altos impostos do povo. Onde está esse reino? Onde está a manifestação desse reino, Jesus? Nós queremos ver esse reino se manifestar. Esse reino de paz, o shalom tão esperado pelo judeu. Quando é que esse reino vai se manifestar, Jesus? O próprio Jesus que anuncia este reino, ele está sendo agora perseguido até mesmo pela sua família. Demonstra algumas vezes, essa família de Jesus demonstra algumas vezes não dar crédito para aquilo que Jesus está ensinando.
Às vezes até diz, ele está meio doido, está meio biruta das ideias. Jesus passa a ser perseguido, Jesus passa a ser questionado. Ele traz esse reino, o reino está aqui, mas aonde está? A gente não vê, a gente não percebe. Como é esse reino? Qual é a ação desse reino? Qual é a natureza desse reino? Então, Jesus, ele passa a contar uma série de parábolas para falar sobre a natureza do reino de Deus, sobre o que de fato é o reino de Deus. E ele começa a contar essas histórias, como é a ação deste reino. Porque nada, pelo menos aos olhos humanos, parece não estar acontecendo, mas na verdade há muita coisa acontecendo. Porque nada parece que se move, mas na verdade há muita coisa se movendo. E Cristo é rejeitado. O intuito então é trazer esperança, confiança em relação ao triunfo, não só naquele momento, mas o triunfo final desse reino de Jesus Cristo. Desse reino que é anunciado por Jesus. Desse reino que é manifestado por Jesus. Desse reino que é pregado por Jesus Cristo. E o contexto em que a nossa parábola está inserida, ele é um tanto quanto difícil, pesado. Veja o capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus. O dia começa com Jesus tendo um confronto com os fariseus, que questionavam as atitudes dos discípulos de Jesus. Isso está do verso 1 até o verso de número 8. Após o embate ali, Jesus segue para a sinagoga, onde ali havia um homem com a mão ressequida, querendo questionar a Cristo. Eles continuam o embate do sábado. Bem, então você entende que pode colher no sábado? Que pode curar no sábado? Essa era a pergunta que era feita por Jesus naquele momento. O embate continua. Aquele homem da mão ressequida então é curado. Do verso 9 até o verso de número 14. Após temos a cura de um endemoniado. E após vemos os fariseus dizendo que Jesus curava e expulsava demônios em nome e no poder de Beelzebu. Jesus está sendo questionado pelos próprios discípulos. Jesus está sendo questionado pela sua família. E Jesus está sendo acusado pelo seu povo de curar e de expulsar demônios em nome de um outro demônio. Mais embates, mais dificuldades. Aí diz o texto, continua, ainda no capítulo de número 12, que a família de Jesus chega, e segundo o relato de Marcos, e segundo o relato de Lucas, dessa mesma passagem, deste momento, eles achavam até mesmo que Jesus estava louco. Veja o contexto em Marcos. Marcos capítulo de número 3, Marcos capítulo de número 4. Dentro do Evangelho de Lucas, a família de Jesus dizia, ele só pode estar maluco. É o contexto onde a nossa parábola está inserida. Então, esses questionamentos dos discípulos, as dúvidas, mas e aí, como será esse reino? Quando esse reino se manifesta? Parece até que a atitude dos discípulos se torna razoável. Espera aí, os fariseus estão dizendo que ele expulsa em nome de Beelzebu. A família dele já não está dando crédito para ele. Ô Jesus, e esse reino aí, quando vai vir? Quando vai se manifestar? Quando a gente vai ver? Quando Roma vai ser expulso? E aí nós temos o nosso texto. Eu gostaria de destacar algumas questões nesse nosso texto. Verso 1 a 3. Volte aí para o capítulo de número 13. O nosso texto nos situa, então, dizendo que naquele mesmo dia, depois de todo esse questionamento, Jesus saindo de casa, ele se assenta à beira-mar, e grandes multidões, então, se reúnem em volta dele, perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé ali na praia. Diz o verso 1 e o verso de número 2. Percebe que Jesus, após todos estes acontecimentos, ele sai de casa, ele vai para a beira-mar. Muita gente seguindo Jesus, como era de costume, né? Sempre Jesus acompanhado aí de uma multidão, de muita gente, de um grande povo. Então perceba, Jesus sai de casa, havia essa multidão, ele entra num barco,
Em outras passagens vão dizer que ele se afasta um pouquinho da margem. Marcos e Lucas vão trazer esse pequeno detalhe, dizendo que ele se afasta um pouquinho, talvez com o intuito de ser melhor visto, ou da sua voz alcançar um maior grupo de pessoas, ver melhor as pessoas que estavam ali diante dele, de ser melhor ouvido também por todos. Então ele se afasta, ele se assenta, o que é bem comum para a época, porque o mestre, quando ele ia ensinar, ele se separava um pouquinho ali dos seus alunos, se assentava, às vezes, numa pedra, que é o barco, se afasta para poder ter uma visão melhor da plateia e passa a ensinar, como o mestre sempre costuma fazer. Assim, então, o texto nos diz que Jesus faz. Um local de fácil visibilidade, se assenta. No verso 3, então, diz que ele passa a falar através de parábolas. É interessante que Marcos vai dizer que ele passa a fazer isso no decorrer do seu doutrinamento, ou seja, isso se torna, então, algo comum, se torna algo corriqueiro nesse doutrinamento, nesse ensino de Jesus, conforme Marcos 4, verso 2, vai nos dizer sobre isso. Como eu disse, parábolas são histórias, sejam elas reais, sejam elas inventadas. E elas vão ilustrar uma ideia. Elas vão ilustrar um ponto espiritual. Elas vão trazer algum tipo de ensinamento. Então, eles usam metáforas, eles usam comparações. E Jesus é um mestre nessa arte. Jesus, ele conta belíssimas parábolas, belíssimas histórias. Ele doutrina, ele ensina de uma forma magnífica, usando essas parábolas. E, geralmente, com histórias que faziam parte do cotidiano do seu povo. Com coisas que o povo tinha costume. Ele não criava uma história falando sobre algo que estava além da imaginação, da percepção e da cultura do seu povo. Muito pelo contrário, ele ensinava aquilo que o povo costumava ver, costumava tocar, costumava a se envolver. E naquela região, uma região agrícola, onde possivelmente, ao andar pelos campos ao redor da cidade, se via muitas pessoas saindo ali com a sua bolsinha para lançar as suas sementes. Então, do verso 3, parte B, até o verso de número 9, a gente vai ver a história em si. A história do semeador, ela é dividida em 3 partes. Ou, pelo menos, nós temos 3 ocasiões, ou 3 pontos importantes. O primeiro deles é o próprio semeador. O homem, ele sai, então, com as sementes para semear no campo, para plantar no campo. Esse homem sai com uma espécie de bolsa. Geralmente, era o que se usava no tempo de Jesus Cristo. Colocava-se uma bolsa do lado, uma sacolinha, um bornal, não sei como vocês chamam. Lá em Minas Gerais, esse negócio é chamado de capanguinha. Colocava ali do lado a sementinha. Então, ele saía com essa sacolinha, com essa bolsa cheia de sementes, e andava pelos campos lançando aquelas sementes. Ele pegava, enchia a mão e lançava, então, aquelas sementes em terra. Era assim que era esse semeador, esse homem, esse sujeito aí da roça, que sai para plantar, que sai para lançar as suas sementes. Então, ele colocava essa mão, lançava as sementes. Muitos comentaristas, para explicar aqui o fato de algumas sementes caírem em solos despreparados, eles vão dizer, eu anotei aqui o que a grande maioria desses comentaristas vão dizer, eles vão dizer que elas caem nesses solos para mostrar que algumas dessas sementes caíam num local onde não estava arado, onde não estava preparado, onde talvez ali o arado ele não tinha passado direito, e aquela semente, então, por isso cai fora. Eles vão dizer que o campo arado, então, era lançado após, então, a semente, mas o que não faz muito sentido, nem do ponto de vista prático e nem do ponto de vista teológico aqui também, do nosso texto, porque é um trabalho perdido. Pensa, lança a semente, depois vem o arado. Não, passa-se o arado e depois lança-se. Então, a semente é o que a própria parábola também nos explica, porque cai em bom solo, cai em boa terra também essa semente. Então, nós temos aí a figura desse homem, desse
semeador. A segunda parte, ou a segunda figura da nossa parábola é a semente. Não são as sementes, na verdade, várias de uma mesma semente, ou de uma mesma espécie de semente. Talvez um trigo, talvez um outro grão, talvez uma mostarda, sei lá, feijão, não sei o que ele estava, o que era, mas ele estava plantando alguma hortaliça, algum grão, algum tipo de trigo. Então, essa semente, ele é lançado e cai, a mesma semente cai em solos diferentes. Não é uma semente diferente que cai num solo, não. É a mesma semente, caindo em locais diferentes. Jesus deixa isso muito claro. O que é diferenciado é o solo onde essa semente cai, e não a semente. Então, nós temos essa única semente lançada, semeada. E a outra coisa que nós temos na nossa parábola são os resultados. São os resultados, e é o que Jesus segue, então, explicando. Essa semente produz diferentes resultados. E o que faz essa semente produzir diferentes resultados, eu vou repetir mais uma vez, não é a semente, mas sim o solo onde essa semente cai. O verso de número 4, veja o que diz o texto. Ele vai dizer que uma parte, ela cai à beira do caminho. O campo da história, o campo aqui onde esse semeador está lançando, ele é dividido por caminhos. Talvez eram quadrados, assim, divididos por trilhas. Então, ali o semeador ou outras pessoas passavam por essas trilhas com o intuito de não pisar naquele solo onde a semente era lançada. Mas o texto vai dizer que algumas dessas sementes caíam ali nesse caminho. No local ali onde era pisado pelos homens, onde as pessoas andavam, onde talvez os cavalos, as carroças passavam. E o texto vai dizer que caiu à beira do caminho, vindo as aves, porque estavam ali expostas, né, uma terra batida, a semente não vai ter profundidade. Então as aves vêm e comem, não dando tempo, prazo, para que aquela semente germine. O texto também ele nos diz que há um outro tipo de solo, verso 5 e verso de número 6, que é um solo rochoso. Provavelmente era uma pequena camada de terra, e por debaixo dessa pequena camada de terra havia uma pedra. Então a semente às vezes germinava, mas a raiz ela não tinha força para se aprofundar, para furar, para penetrar aquela rocha, aquela pedra que estava ali debaixo daquela superfície. E a semente, então, não germina, porém impossibilitada de se aprofundar. Ela germina, mas não estava com capacidade de se aprofundar. Ela cresce para cima. Então, ela crescendo para cima, a raiz fica exposta, o sol queima, então, toda aquela erva que brotava ali. Verso de número 7, diz um outro, são os espinhos. A semente ali caiu, e apesar de ter sido arada, havia ali também sementes de espinhos, ervas daninhas. A semente até cresce nesse solo. Marcos vai dizer que ela não deu fruto, é interessante isso. O mesmo relato dessa mesma passagem, Marcos diz que aquela semente ela não deu fruto. Ou seja, ela pode ter brotado, ela pode ter germinado, porém os espinhos foram mais rápidos, cresceram mais rápidos e sufocaram aquela semente. Então ela não consegue produzir os seus frutos. E o verso de número 8 vai dizer que outra parte da semente cai num bom solo. Ali a semente germina, se aprofunda, suas raízes ficam fortes, ela encontra água para a sua vida, ela cresceu, frutificou, mas é interessante que mesmo nesse bom solo, umas deram 30, outras 60, outras 100 por um. É o que a parábola então nos diz. E Jesus ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, prestem atenção nisso que eu estou dizendo, porque isso é importante. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Vocês estão se perguntando aí sobre o reino? Então saiu esse semeador. Ele lançou a semente. A semente ela cai em diversos solos. Alguns, as aves vêm
e comem aquela semente. Outros, ela não consegue penetrar a terra, há muita pedra. Outros, os espinhos, eles crescem mais rápido, sufocam aquela planta. Mas há algumas que caem num solo bom, essa sim vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Prestem atenção nisso que eu estou dizendo a vocês. E aqui a parábola se encerra, a parábola propriamente dita, ela se encerra. Jesus termina de explicar aqui, nesse tempo, contar aqui nesse tempo, a sua parábola, porém dúvidas ficaram no ar. Talvez os discípulos olhavam para Jesus, mas o que ele está querendo dizer com tudo isso? O que o reino tem a ver com essa parábola? O que o reino tem a ver com essa história? Havia falta de entendimento, falta de compreensão, e tudo isso fica evidente naquilo que se segue, porque o verso de número 10 vai dizer que eles se aproximam e lhe perguntam: Jesus, por que você está explicando para a gente com essas histórias aí? O porquê que o Senhor está usando parábolas? Qual o intuito disso tudo? Verso 10 até o verso 17, eles vão começar a questionar por que isso. Marcos acrescenta 2 detalhes interessantes, importantes. Aqui, no primeiro, ele diz que aqueles que foram o questionar, eles esperaram com que ele ficasse sozinho. É interessante isso. Marcos, ele diz esse relato, que eles ficam lá esperando Jesus ficar sozinho, as pessoas irem embora depois de escutar aquela parábola. Aí depois que as pessoas irem embora, talvez com vergonha, né? Vai que só a gente que não entendeu, eles vão até Jesus e dizem: Jesus, por que você está contando para a gente com essas parábolas aí? Qual que é o intuito do Senhor em contar essas histórias malucas? A gente quer saber, a gente quer entender o porquê disso. Marcos, ele acrescenta esse detalhe, que eles dizem: olha, Jesus estava sozinho. Os discípulos esperaram esse momento de Jesus estar só, e aí então poder perguntar a ele o porquê ele ensina, então, com essas parábolas. É o que o texto lá em Marcos, capítulo de número 4, nos diz. Outro detalhe é que a pergunta parte daqueles que estavam com ele e com os 12. Não são pessoas aleatórias. São pessoas que estavam com Jesus e os 12 que acompanhavam Jesus. Então, não é necessariamente somente os discípulos, mas tinham ali outras pessoas que estavam perguntando a Jesus, e a pergunta é: por que essas parábolas? E a resposta de Jesus sobre esse motivo se relaciona com o funcionamento do reino. O porquê Jesus conta parábolas tem tudo a ver com o reino de Deus. Tudo a ver com o reino de Deus. Tudo a ver com a manifestação desse reino de Deus. Eu gostaria que nós entendêssemos isso e tirar algumas aplicações para as nossas vidas em relação a tudo isso. O reino de Deus não é perceptível a todos. Ele não é perceptível a todos. Jesus deixa isso claro. Eu conto isso porque tem algumas pessoas que não vão entender bulufas do que eu estou ensinando. Não vão entender nada daquilo que eu falo. O reino de Deus, ele não é perceptível a todas as pessoas. Não são todos que vão ter a capacidade de entender, de enxergar, de perceber esse reino. Não são todos. As ações deste reino não são perceptíveis a todo mundo. Deus precisa se revelar para fazer com que este reino seja compreendido. Se Deus não se revela a pessoa ela não vai compreender desse reino, ela não vai entender desse reino, ela não vai perceber esse reino, se Deus não se revelar a ela, se Deus não se mostrar a ela, se Deus não se expor a essa pessoa, a pessoa ela não percebe sobre esse reino de Deus. Ele não vai conceder isso a todo mundo, mas somente ao seu verdadeiro povo, somente aqueles que foram escolhidos por Ele, somente a sua verdadeira igreja, são esses que vão perceber de fato o reino de Deus. Não é todo mundo que vai perceber. E essa revelação, ela acontece através da manifestação do próprio Filho. Por isso, logo após ser batizado, o próprio Jesus diz: o reino está próximo. João Batista, ao ver Jesus Cristo, ele diz: é chegado o reino de Deus. É Cristo quem mostra isso. É Jesus quem revela esse reino.
mas não são todos que percebem esse reino. Cristo é quem mostra, revela, e aqui ele nos ensina essa via de duas mãos da parábola ao povo de Deus. Elas são a revelação, os ensinamentos do reino de Deus aos que não são o povo de Deus. Esse mesmo Deus oculta esses ensinamentos desse seu povo, e esse povo não reconhece esse Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer algo parecido lá em Romanos, capítulo de número 1, do verso 20 e o verso de número 21. Veja o que Paulo diz. Romanos, capítulo de número 1, verso 20 e verso de 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, o que diz o texto? Se reconhecem, desde quando? O princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, ou seja, tendo acesso a esse conhecimento de Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Eles não reconheceram, não o glorificaram como Deus. Se obscureceram, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios e no seu coração insensato, diz Paulo. Eu conto em parábolas de Jesus. Esses que dizem que eu faço sinais por Beelzebu, esses confrontadores, esses que perseguem o Filho de Deus, para que eles vendo as coisas que eu faço, as coisas que eu ensino, as coisas que eu manifesto, eles não percebam Deus agindo através de mim. Eu conto em parábolas para que esses, ouvindo, não compreendam. É o que ele diz no verso de número 13. E Marcos, lá no capítulo 4, verso 12, ele acrescenta: e não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu conto em parábolas para que eles não venham compreender que o reino, de fato, já está manifestado. Mas eles não entendem. Eles não vão perceber. Para que se cumpra a profecia, Jesus diz, para que se cumpra a profecia do profeta Isaías. E Jesus cita aqui Isaías, capítulo de número 6, do verso 9 e o verso de número 10. Jesus diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Eu não quero que eles venham ouvir, ver e entender com o coração. O que Jesus está dizendo aqui, usando o profeta Isaías, ele está dizendo: olha, o tempo deles já foi. Não há mais para esses conversão. Não há mais. Eles não vão entender mais do reino de Deus, da minha vontade, da minha palavra. Por isso eu ensino por parábolas. As parábolas de Jesus, ao mesmo tempo que manifestam o reino de Deus, elas manifestam também a justiça e o juízo desse próprio Deus. Por isso Jesus ele ensina por parábolas. Porque o reino de Deus, ele revela, ele mostra para nós a maravilhosa graça, o amor, o cuidado desse Deus. Mas ele também revela o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus também traz junto com ele o juízo desse próprio Deus. Por isso Jesus ensina por parábolas. No tempo de Isaías, a nação ela está completamente voltada contra Deus. Se você lê o contexto, a história do profeta Isaías, você vai perceber isso. Estavam todos voltados contra Deus, rebelados, rebeldes contra a vontade, contra o ser desse próprio Deus.
adorando a outros deuses, se pervertendo, mataram os profetas. Então Deus diz: eu vos enviarei um profeta, mas este profeta não virá com palavra de salvação para vocês, mas para endurecer o coração de vocês. Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não vão perceber. Deus levanta o profeta Isaías com esse intuito. E aqui Jesus fazendo o mesmo. Eu ensino por parábolas para que esse povo não venha a compreender. Porque é o que Jesus nos deixa claro na narrativa de Marcos. Eu não quero, diz lá em Marcos, capítulo de número 4, eu não quero salvá-los. A salvação, ela não está no nosso controle. Ela não está no nosso controle. O nosso papel é sair como semeador e semear. A essa altura, os judeus já haviam rejeitado a mensagem de Jesus. A essa altura, os líderes já o acusaram de endemoniado. Tudo dentro dessa altura, enquanto Jesus está contando essa parábola. A essa altura, alguns já estavam reunidos no Sinédrio, planejando como iriam calar Jesus. Como iriam dar fim à vida de Jesus. Ele faz sinais, mas é a mando de Beelzebu que ele faz. As multidões seguiam Jesus. Mas o próprio Jesus vai dizer que elas seguiam Jesus por causa de milagres e pães. É por causa disso que vocês estão atrás de mim. As parábolas, então, têm o objetivo de ensinar as verdades do reino de Deus ao povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, de ocultar estas mesmas verdades àqueles que não são o povo de Deus. As parábolas, elas são também o julgamento de Deus para o povo judeu também. O rejeitaram, chamavam de endemoniado, planejavam a sua morte nesse momento. Algumas aplicações para nós. Talvez você se pergunte, olhando para o nosso mundo, olhando para aquilo que nos cerca: Deus, onde está o seu reino? Quando é que o reino do Senhor vai se manifestar? Por que tanta maldade nos nossos dias? Qual o motivo, Deus, de tanta corrupção nos nossos dias? Porque nós não vemos o teu reino avançando. Na verdade, por que está parecendo que está tudo piorando? E piora cada vez mais. Talvez são as perguntas que a gente faz. Assim como talvez aqueles discípulos faziam essas perguntas: Jesus, por que o Senhor está falando, o reino do Senhor chegou, mas parece que cada vez mais o cerco para o Senhor e para a gente está só apertando. A gente já está ouvindo aí burburinhos de gente querer te matar, de gente querer nos calar. Quando é que esse reino, quando a gente vai ver essas coisas? Ou talvez a pergunta é: Deus, por que o reino do Senhor é tão misterioso? Tão intangível, parece que ele está longe, distante, não chega. Talvez a pergunta que nós temos feito é: Deus, aonde está o teu reino? Aonde está o reino do Senhor? Meus queridos, a gente precisa entender que o motivo pelo qual Jesus ele ensina aqui por parábolas é nos mostrar que o reino dele sim está avançando, que o reino dele sim está crescendo, mas que esse reino ele avança, ele cresce, enquanto esse semeador ele sai a semear e lança então essa semente, e anuncia então esse evangelho. E anuncia, então, a palavra. O reino de Deus cresce, se expande, vai se manifestando nos corações daqueles que são povo desse Deus.
Nós precisamos entender que a poderosa, mas ao mesmo tempo sutil manifestação do nosso Deus, que assim como Elias foi percebida numa suave brisa, ela pode ser percebida sim, através do olhar da fé, porque Deus manifesta o seu reino à igreja dele, ao povo dele, à nação dele, aqueles que foram chamados por ele. Você que foi chamado por Jesus Cristo, você percebe esse reino se manifestando no povo desse Deus, transformando vidas, transformando corações, convertendo pessoas. É a fé verdadeira que floresce em nossos corações, mediante a revelação da palavra desse Deus, é capaz de abrir os nossos olhos, é capaz de abrir o nosso entendimento, para que a gente perceba o mover, o falar, o agir constante desse Deus. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, eles manifestam essa fé e eles percebem esse reino que cresce, que avança, às vezes no oculto, de forma velada, mas ele avança. Jesus diz que o ímpio, ele é entregue à dureza do seu próprio coração. Ele é entregue a isso. Agora, aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido, que compreende a obra da redenção de Jesus Cristo, que crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que é Ele quem estabelece o reino de Deus através desse entendimento, através dessa compreensão dessa palavra, você pode perceber o manifestar e o agir desse reino de Deus. Eu queria que você saísse daqui com uma convicção de que mesmo que não haja milagres, Deus está agindo com a providência dele, todos os dias, queridos. Mesmo que não haja arrepios, Deus está falando à nossa mente, ao nosso coração, todos os dias. Mesmo que não haja barulho, Ele está falando no secreto, lá do seu quarto, todos os dias. Mesmo que não haja um vendaval, a voz dele vem numa brisa suave. Mesmo que não haja um grito do céu, um sonho, uma visão, a palavra aberta é a boca de Deus para o povo dele. Mesmo que não haja sombra de paz, como talvez a gente olha no nosso mundo e parece que não tem paz chegando em momento algum. Então, mesmo que não haja sombra de paz, a maldade aumente, a corrupção aumente, a vitória é e sempre será do Cordeiro. O rei, ele está conduzindo o seu reino em triunfo e para o triunfo. Mas entenda que se percebe isso através dos olhos abertos, dos ouvidos abertos, pela revelação desse Deus. Queridos, se você está aqui hoje e ainda não se entregou verdadeiramente a Jesus Cristo, se você tem ouvido, talvez, está aqui domingo após domingo, talvez nos acompanhando pela internet, mas não entendeu, não se entregou a Cristo, não abandonou aquilo que você sabe que precisa ser abandonado, não deixou aquilo que você sabe que precisa ser deixado. Perceba que Jesus nos diz, quando ele termina essa parábola, quem tem ouvidos, ouça. É o tempo. Preste atenção nisso que eu estou falando, que Jesus diz. Se arrependa, se converta, busque a Cristo, se entregue a Jesus, abandone seus pecados de uma vez por todas, se volte para Jesus Cristo de uma vez por todas. Você que é adolescente, você que é jovem, que cresceu nessa igreja, entenda que a salvação ela não vem por osmose do seu pai e da sua mãe. Ela não é transferida.
Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Se entregue a Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o nosso Cristo, Ele nos ensina e Ele diz à sua igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar nesse momento.